Olá, bem-vindos ao Diário Esportivo nesta segunda-feira, dia 26 de junho de 2017. Estou aqui nas presenças do editor Ângelo Verotti e do repórter Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Tudo tranquilo. Maravilha, então vamos aos destaques do programa de hoje. Corinthians vence Grêmio e se isola na liderança do Brasileirão. São Bernardo bate Novo Hamburgo e garante classificação para a segunda fase da Série D. Times da região não triunfam na rodada da segundona do Paulista. Bom, então vamos começar o programa de hoje falando a respeito da vitória do Corinthians sobre o Grêmio, né, Angelão? 1-0 lá no Sul, numa final antecipada, né? Líder e vice-líder, né? Corinthians venceu e agora, mais do que nunca, isolado na liderança do Brasileirão. Foi um jogo que o Grêmio ditou um pouco do ritmo da partida, né? Pelo fato de jogar em casa, com um recorde de público, né? 54 mil torcedores. E não esperava uma coisa muito diferente, né? Mas a postura do Corinthians, aquele time gelado, né? Que você vê jogar muito na época do Tite, você vê até falando que o Carille tá vindo numa sequência do Tite aí. Um time muito frio, parece um time muito calculista, sabe marcar ali, sabe, né, ter aquela compactação, sabe avançar com precisão, cara. Foi cirúrgico ontem naquele contra-ataque ali, com o pau puxado pelo Paulo Roberto, gol do Jadson, a bola também passando no meio das pernas do Marcelo Groi, quem vai pensar isso também, né? Dá para também culpar o goleiro, mas um time muito preciso, muito acertado esse time do Corinthians mesmo, um time que, mais uma vez, está surpreendendo. Na sexta-feira, aqui comentando, eu imaginava até um resultado diferente, achava que, embaixo da melhor ataque com a melhor defesa, mas eu até achava que esse melhor ataque fosse sobressair nesse jogo, e não foi o que aconteceu, né? Vem num ritmo muito bom o Corinthians, continua invicto, assim como na última temporada que ele foi campeão, foi 2015, né, que foi campeão. Então, praticamente a mesma pontuação. E se continuar dessa maneira, vai ser difícil perder esse título aí, eu acho, hein? Apesar de faltarem muitas rodadas pela frente, hein? É verdade. E os jogadores contestados, Fattori, vem dando conta do recado, né? A gente vê o Cássio, que é muito contestado pela torcida, foi lá e pegou pênalti. O próprio Paulo Roberto, como o Ângelo citou, é um jogador muito contestado, tá ali para apagar um incêndio. E tá ali dando conta também. Enfim, as peças que o Carille tem à disposição estão conseguindo fazer esse Corinthians dar certo, né? Exatamente. Acho que o Corinthians não há o que dizer. Acho que é até difícil a gente avaliar, né? Porque a gente sabe que tecnicamente o Corinthians não tem um dos melhores times. Individualmente, os jogadores, se analisar um por um, a gente sabe que o time não é grande coisa. Só que assim, é um time que está com sorte de campeão. Só dessa forma que dá para analisar essa atual situação do Corinthians. O Paulo Roberto, que na minha avaliação um dos mais limitados jogadores que o Corinthians tem, entrou, fez um jogo espetacular, deu conta na contenção, ajudou o ataque, foi muito bem mesmo. Acho que foi um jogador que pouca gente valorizava, eu inclusive. E foi bem, deu conta do recado. E tá dando tudo certo. Você vê no lance do gol do Corinthians, o Paulo Roberto fez uma jogada espetacular, ele cruzou, o Jô errou o chute, o Jadson errou o chute, e a bola passou no meio das pernas do Groi, que é um goleiro espetacular, já é o goleiro de seleção brasileira. Então assim, no gol do Corinthians dá pra ver que deu tudo certo. É um time que tá dando certo. Aí depois o Grêmio teve um pênalti. O Cássio não é pegador de pênalti, eu tava dando uma olhada. O Cássio sofreu de 2015 pra cá, foram 25 pênaltis contra o Corinthians, ele tinha catado só 4. Foi o 5º pênalti que ele catou. Então, do Campeonato Brasileiro, acho que ele é o 3º pior catador de pênalti. Foi lá o Luan, que é um jogador espetacular, acima da média, bateu mal o pênalti, o Cássio catou. Enfim, tudo dando certo, conspirando para que o Corinthians se mantenha na ponta da tabela. E eu acho que já abriu uma vantagem bem interessante para administrar agora. O Carille tem feito um trabalho espetacular, a gente vinha falando nas últimas semanas, um time bem compacto, um time que é difícil de ser vazado, e mesmo enfrentando o melhor ataque da competição, deu conta do recado. O Grêmio teve ali 3, 4 chances no máximo durante o jogo inteiro, que é muito pouco para o volume de jogo do Grêmio. Então acho que o Corinthians está com sorte de campeão. Vamos ver se a maré continua remando a favor, aí os ventos soprando a favor, para ver se o Corinthians continua, ou se daqui a umas 3, 4 rodadas aí vai cair numa normalidade, que é um time limitado, ganhando de 1-0, empatando 0-0, se mantendo ali na briga na parte de cima da tabela. É isso aí. Quem agradeceu muito essa derrota do Grêmio, né, consequente vitória do Corinthians, foi o Palmeiras, né, que foi a Campinas, venceu o Ponte Preta por 2-1, conseguiu encostar ali na parte de cima da tabela, né, Angelão? E, enfim, Palmeiras tá se acertando. O Guerra, que no meio de semana tinha feito um jogo razoável, dessa vez marcou 2 gols, e a Ponte conseguiu descontar com o Luca, mas o Verdão trouxe os 3 pontos de Campinas. Trouxe os 3 pontos, o Palmeiras está começando a levar a terceira vitória seguida, né, do Palmeiras. O Guerra também está se mostrando um grande jogador. Com o Eduardo Batista, ele chegou a ser meio contestado, ele entrava no joguinho, fazia algumas boas atuações, outras nem tanto. Agora, pelo jeito, está comandando esse meio campo do Palmeiras aí, né?
está levando esse Palmeiras para frente. Palmeiras está mostrando que aquilo que a gente comentava desde a primeira edição desse programa esse ano aqui, que é o melhor elenco. Esse time embalando mesmo, esse Palmeiras vai complicar muito para os adversários, é o que a gente já previa. Está a 10 pontos do líder ainda, mas é uma coisa que 2, 3 tropecinhos, o Palmeiras encostando, vai dar uma complicada. Então o Palmeiras está mostrando o que a gente já imaginava. É um time que tem um elenco muito bom. Tem ainda o Cuca, não dá para questionar o trabalho, como eu falei, acho que na atualidade é um dos melhores treinadores do Brasil, apesar da grande atuação do Fábio Carille no Corinthians. Para mim, pegando pela regularidade nos últimos tempos, o Cuca é um dos melhores treinadores do Brasil e vai conseguir levar esse Palmeiras para frente. Vamos ver como vão ser as próximas rodadas agora, mas o Palmeiras acho que vem forte agora, hein? É verdade, um jogo muito nervoso em Campinas, né, Fattori? Um jogo de 3 expulsões, Rodrigo, Cajá e o Tietê. O final do jogo foi muito feio, né? Muita falta e tudo mais, mas o Palmeiras conseguiu aí consolidar uma vitória fora de casa, o que recolocou ele numa possível briga pela liderança, obviamente, ou pela vice-liderança pelo menos, né? Afinal, o Corinthians está, como o Angelo disse, 10 pontos à frente do Verdão. É um jogo carregado de rivalidade por conta ainda da semifinal do Campeonato Paulista, né? A Ponte Preta ganhou de 3-0 do Palmeiras lá. Eu imagino que o Palmeiras estava meio mordido por conta dessa derrota, que obviamente não estava nos planos. E aí criou um ambiente meio hostil, tanto da Ponte quanto do Palmeiras, enfim. Mas acho que é a terceira vitória seguida do Palmeiras, e a gente já imaginava que isso aconteceria, assim como vai acontecer com o Atlético Mineiro. São dois times que não deveriam estar na parte de baixo da tabela, e agora está se reorganizando, digamos assim, a tabela do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras, Flamengo também é outro time que está subindo. Eu acho que é uma consequência pelo elenco que tem, pela possibilidade de alternância de jogo, de estilo de jogo, jogadores que tem à disposição. Acho que é uma tendência natural que esses times estejam ali brigando ao lado do Corinthians e Grêmio ali pelo título do campeonato. Então acho que o Palmeiras conseguiu a terceira vitória, tirou aquele peso das costas e agora mantém os pés no chão, sabe? O Campeonato Brasileiro é muito complicado. Esse campeonato especificamente está muito equilibrado, muito perde e ganha, tirando o Corinthians, que a gente já disse, né? E disparou o restante ali, perdendo ponto toda hora, o de cima perdendo para quem está lá embaixo. Então eu acho que o Palmeiras agora tem que pegar pelos pés no chão, saber que tem um elenco bom, competitivo e fazer com que esse elenco dê resultados, né? É verdade. E o São Paulo, hein, Angelão? São Paulo, que recebeu o Fluminense neste domingo no Morumbi, ficou no 1-1, mais uma vez vaiado, torcida fazendo protesto nos portões, principalmente contra o presidente Leco, a respeito da venda de jogadores e tudo mais. São Paulo na beira ali com a corda no pescoço, né? São Paulo está com a corda no pescoço. O problema é que o Leco, ele bancou o Rogério Ceni, agora acho que ele não vai querer tirar o Rogério Ceni tão cedo. Claro, o Rogério Ceni está sendo contestado pela torcida, mas não há como falar que ele ainda é o mito, é o cara que a torcida do São Paulo aprendeu a gritar o nome durante 20 anos, mais de 20 anos gritou o nome dele. Fica complicado para você tirar tirar o Rogério Ceni desse cargo, né? O São Paulo não se acerta, é um time totalmente irregular, tanto que está mostrando isso na classificação, já são 5 jogos sem vitória no Brasileiro, mas tem que ter um choque ali para dar uma mudada nesse time. E o choque mais fácil de você dar, você não mudar os 11 jogadores, né? Você não vai mudar os 11 jogadores, você vai mudar o treinador, que é muito mais fácil. O Rogério Ceni já mostrou pelas declarações dele que ele não vai arredar o pé, que ele não vai sair. E o Leco, apesar das críticas da torcida, de tudo isso, essa pressão toda que está sofrendo também, tô achando difícil ele fazer alguma coisa. Mas vai precisar. Porque não, do jeito que o São Paulo está jogando, mais 1 ou 2 rodadas, o São Paulo está na zona de rebaixamento. E aí, vai fazer o quê? Vai esperar o quê? Vai esperar virar o retorno para começar a mudar as coisas? Então o São Paulo tem que dar um choque de realidade. Está na hora de tirar o Rogério Ceni. Foi o que eu falei desde o começo aqui. Se precipitaram. Até tipo, o Leco, como teve eleição para poder garantir o cargo, né? Foi contratou o Rogério Ceni, um mito, né? Mas o Rogério Ceni não, tudo bem, fez um ano de experiência, foi viajar para a Europa, foi fazer estágio em clubes grandes, muito bonito. Mas não comandou um time ali, comandou o time lá de trás como goleiro, mas não comandou o time ali na área técnica, né? E isso está se mostrando agora. Pode ser que queime a língua ainda nesse brasileiro, eu acho que vai ser difícil. Mas ele tinha que ter pego pelo menos no São Paulo umas categorias de base ali, como assim que fosse um sub-17, um sub-20, para você mostrar trabalho, né, para aprender ali como é que é. E está sendo o resultado aí nesse que nós estamos vendo nesse campeonato, né? E Fattori, você acredita que a culpa é mesmo do Rogério, a culpa é do Leco? O Leco trouxe semana passada diversos reforços, né, para suprir algumas saídas, mas precisa que a coisa comece a funcionar logo, né? A água tá ali batendo ali já dá para estar subindo para cima do peito já. Eu não vejo o Rogério Ceni como o único culpado no São Paulo. Eu acho que ele realmente
tem algumas falhas, ele cometeu algumas falhas interessantes aí, difíceis de serem digeridas. Agora, eu não acho que ele seja o único culpado. Acho que a diretoria, até por uma questão de orçamento, uma questão aí de administração, acabou se desfazendo de jogadores importantíssimos para o esquema tático de São Paulo. O Luiz Araújo é um deles. O Maicon tá saindo, né? O Lucão não joga mais, enfim, ele não tem zagueiro para jogar. A gente sabe que o Lugano é um ex-jogador em atividade, um jogador que não deveria, mas está sendo utilizado e está sendo como uma das únicas alternativas ali para o setor defensivo. O meio de campo também não tem peças, não tem alternativas para ele escalar o time. O time de São Paulo os jogadores não têm dupla função. Ou o jogador é volante ou o jogador é meio. O Cícero, que deveria fazer essas duas funções, não está bem. E não tem ninguém. O Thiago Mendes também é a mesma coisa, depois da lesão também não voltou bem. Então não acho que o Rogério seja o único culpado. Eu acho que a diretoria tem uma grande parcela de culpa. Não vou dizer culpa assim, olha, fizeram de propósito, venderam, talvez para reequilibrar as contas, deixar todo mundo de salário em dia, tiveram que vender alguns jogadores no meio da competição. E agora está remontando o time com o campeonato em andamento, né? Tem o zagueiro Arboleda que está chegando, tem o Petrus que vai dar uma qualidade para esse meio de campo, ele faz isso que eu estou dizendo, ele joga tanto como volante, como ele sai para armar o time também, ele vai ajudar nessa transição do meio de campo, da defesa para o ataque. Então vamos ver como o São Paulo vai se reorganizar durante o Brasileirão. Não acho que a culpa seja simplesmente do Rogério, eu acho que ele está aprendendo também, assim como o time está sendo remontado, ele está aprendendo, e vamos torcer para que o São Paulo consiga se recuperar, porque depois que eu acho que na próxima rodada pega o Flamengo lá no Rio, acho muito difícil pontuar lá no Rio, e aí o São Paulo vai sentir o gostinho da zona de rebaixamento, e não é um time que está acostumado com isso, a torcida, a diretoria, então vamos ver como todo mundo vai se comportar. Eu acho que eu daria ainda mais um tempo para o Rogério Ceni, esperaria esses reforços chegarem e depois a gente vê como que o trabalho anda. Angelão? Então, mas é justamente em cima do que o Fattori falou. Eles estão dando a oportunidade do Rogério Ceni aprender agora. E não dá para você aprender no Campeonato Brasileiro, né? É a principal competição do país, né, que você tem nacional, e você vai dar a oportunidade para o Rogério Ceni aprender. Não dá para ele aprender, é isso que eu falo. Eu acho que deveria ter começado por baixo, entendeu? Mas foi isso que o Fattori falou, acho que os reforços chegando. O Petros é um grande jogador, fez uma grande campanha no Corinthians. Vamos ver se ele vai acertar esse time. Eu estou em dúvida se ele vai conseguir acertar esse time mesmo com esses jogadores que estão chegando, entendeu? Com esses reforços. Os que saíram foi o que o Fattori falou, tem que equilibrar a conta, não tem o que fazer, né? Você tem que fazer dinheiro para poder bancar salário, tudo isso daí. Se os clubes não venderem pelo menos 1 ou 2 jogadores por ano, eles não conseguem se manter, né? Isso é uma coisa que já vem, meio que está ficando meio histórico, né? Você não vende, não consegue se manter. Então, mas eu acho que pegar o Rogério Ceni para ele aprender durante o brasileiro é um risco muito grande, né? Mas vamos ver como é que vai ser. É verdade. E quem não precisou vender jogador ainda, mas até precisaria por uma questão aí constante de salários, direitos e tudo mais atrasados, é o Santos, né? Que está aí numa briga com o Lucas Lima para ver se sai, se não sai, para o Barcelona e tudo mais. E acabou aí perdendo, acho que no resultado mais surpreendente da rodada, né, Angelão? 1-0 para o Sport dentro da Casa Santista. Não sei se foi na sexta-feira, eu estava comentando com alguém aqui no jornal que eu falei, eu tinha até dado o prognóstico, eu achava que o Santos vencia. Mas eu falei, mas vai ter o Luxemburgo lá do outro lado, né, comandando o Sport. É um cara que conhece muito bem a Vila Belmiro e conhece muito bem o time do Santos. O Sport acabou levando, o Santos pecou um pouco nas finalizações também, eu achei. O Kaique teve umas 2 ou 3 oportunidades para matar o jogo, para fazer os gols ali. Acabou não fazendo o Santos. Fica essa situação do Lucas Lima, se vai sair, se não vai sair. Eu acredito que ele não fique no Santos. Barcelona também acho que é muito para ele, mas eu acho que o Barcelona empresta ele para algum clube, mas é um cara que tem um potencial bom, é um cara que tem um bom potencial, mas acho que vem uma irregularidade também, altos e baixos. Não conseguiu mostrar um futebol que ele estava mostrando nos últimos anos, pelo menos no último ano ele estava mostrando um grande futebol no Santos. Então o Santos peca muito nisso. E o resultado foi essa derrota. Acabou sendo essa derrota, e a torcida pegando no pé também do próprio Lucas Lima, o que já não é novidade em relação a ele, no brasileiro, também até no Paulista. Então acho que o Santos vai ter que dar uma acertada nisso. Claro, tem contusão, principalmente no setor defensivo. O Ricardo Oliveira que está fora, também está numa má fase, também não está legal. Então o Santos está numa fase meio turbulenta ali. E eu voltei a falar do Lever Coupe, que eu achava que não era o treinador ideal. Ele veio como treinador tampão. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. O Santos ainda está na 5ª colocação, está próximo da zona de rebaixamento, da Libertadores, mas vai ter que jogar muito mais esse Santos aí. É verdade. O Lucas Lima ainda tem clima para jogar no Santos, Fattori?
Me preocupa o Levir ter dito após o jogo que acha que ele não vai aguentar a pressão, né? E ele, na saída da partida, ele se exaltou com os repórteres, né? E dá pra ver que isso estava na cabeça dele durante o jogo, né? O jogador que, 2 minutos depois que sair da partida, ele saberia que seria questionado sobre uma possível declaração que ele deu no meio de um jogo de pôquer com o Neymar, dizendo que ele já estaria no Barcelona. Ele disse que não disse isso, né? Não seria burro de dizer isso, abre aspas, foi exatamente isso que ele disse. Eu acho que isso aí estava incomodando ele durante a partida e vai incomodar ele nas próximas semanas aí. A gente sabe que hoje em dia, quando o jogador não tem vontade de ficar no clube, é muito difícil que o clube segure porque o jogador não rende, né? E o Lucas Lima é o cérebro desse Santos aí. O Santos vai ter 2 problemas para resolver. Primeiro, o que fazer com o Lucas Lima, para não perder dinheiro, porque é um jogador diferenciado, é um jogador que tem um valor de mercado muito grande. E se ele sair, quem que vai assumir essa criação de jogadas do Santos? Porque o Hernandes não está dando conta, o Vitor Bueno não faz muito bem essa função, ele joga melhor pelas pontas. O Jean Mota, que seria um meia, ele não está dando conta nem na lateral, aliás, ele fez uma péssima partida contra o Sport, eu achei que foi o pior jogador do Santos em campo. Não dá para crucificar o jogador, porque ele tá quebrando um galho ali na lateral esquerda enquanto o Zeca não volta, mas acho que o Santos teria que resolver essa situação. O Caju tá voltando, ficou no banco. Também não entendo se tem um jogador da posição, né? Não sei as condições físicas deles, mas eu acho que ele deveria ter jogado no lugar do Jean Mota, o Caju, jogador da base. Então acho que o Santos tem algumas coisas para se resolver para ver até onde vai no campeonato. Ou se vai brigar pela parte de cima ou vai ficar na zona intermediária. Eu acho que o Lucas Lima é uma delas, ver quem que vai organizar esse time e resolver a parte defensiva. Fabiano Nogueira é um zagueiro que não dá para entender como ele está no Santos. A gente sabe de tudo que ele foi contratado através de conversas com garçons da Argentina, a história é absurda. E mais uma vez ele falhou grotescamente. Se ele não existisse, não sairia o gol do Sport. Ele deu um passe para o Oswaldo fazer o gol. O Sport não fez praticamente nada no jogo inteiro. O Santos, mesmo jogando mal, era superior e acabou tomando um gol, e aí ficou muito difícil. O Sport poupou jogadores, mas já era um time limitado e ainda jogou sem alguns jogadores principais ali. Então, assim, o Santos é uma derrota dolorida por ser na Vila, por ser com um time tecnicamente muito fraco. Então, não vai, obviamente, acabar com todo o trabalho que vinha sendo feito, a sequência de vitórias. Só que o Santos precisa resolver essas situações aí para ver até onde vai brigar no campeonato. É isso aí. Bom, e agora, descendo alguns degraus no Campeonato Brasileiro e falando do Campeonato Brasileiro da Série D, o São Bernardo conquistou a classificação para a segunda fase, né? Concretizou a vaga na segunda etapa da competição. O Tigre ganhou do Novo Hamburgo por 2-1, gols do Vinícius Quis e do Thiago César. Angelão concretizou essa vaga na segunda fase, agora enfrenta o Metropolitano de Santa Catarina. Mas o importante foi aí ter, logo nesse debut, numa competição nacional, né, aliás, numa divisão de Campeonato Brasileiro, né, porque já tinha disputado a Copa do Brasil, foi importante essa classificação e é o único paulista que ainda sobrevive, né, tendo em vista que 15 de Piracicaba, Portuguesa, Red Bull, Audax, todo mundo caiu fora, né? Eu já falei aqui desde o começo do campeonato, o São Bernardo vem sabe disputar o Paulistão, né, também caiu no Paulistão, mas é o principal campeonato do país, o São Bernardo disputou. Então já tem essa experiência no campeonato mais top. Falava que o São Bernardo deveria ir muito bem na Série D do Brasileiro. Mostrou isso na primeira fase, 6 jogos, são 4 vitórias, um empate, apenas uma derrota. Podia ter garantido essa vaga antes, é claro, mas tem aquela acomodada, né? Fez as 3 vitórias seguidas, deu aquela acomodada, se foi uma derrotinha, um empatezinho e conseguiu agora essa vitória de novo. Acho que o São Bernardo ainda é um dos fortíssimos candidatos ao título. E você vê comparação até com os próprios paulistas, né? Que ninguém mais ficou, como você mesmo falou. Ninguém mais conseguiu ajustar o time ou montar um elenco qualificado para poder disputar essa competição. Então eu ainda acredito no São Bernardo. Ontem construiu o resultado no primeiro tempo, né? Fez o que deveria fazer. Acabou tomando um gol no finalzinho, quando podia. Com o Metropolitano agora que nós vamos ver mesmo como é que está esse time. Eu ainda aposto muito no São Bernardo ainda. Acho que o trabalho do Wilson Júnior está sendo muito bem feito. Até uma coisa por ter sido muito em cima da hora, que a gente comentou, que é um fator que me cansou de destacar aqui, com um pouco mais de 20 dias para trabalhar esse elenco, ele montou um time que não é qualificado. Claro que o Campeonato Brasileiro, a Série D, é um torneio também que o nível já não é o próprio Brasileirão, o nível já não é aquele top, está mais nivelado, mas então você imagina a Série D. Mas eu acho que o São Bernardo vai fazer muito bem, eu acho que o São Bernardo consegue acesso, sim. É verdade, o Metropolitano que se classificou no grupo do Ituano, né, que foi mais um paulista que acabou caindo, Fattori, acredita que o São Bernardo vai eliminar os catarinenses que até outro dia estavam aqui, vieram ao ABC, visitaram o Santo André, né, em 2012,
enfim, o Metropolitano não é tão desconhecido assim, é um time já de uma certa representatividade lá em Santa Catarina, mas São Bernardo tem, acredito que mais time, mais investimento do que o time catarinense, né? O Metropolitano, que se me fala na memória, foi quem eliminou o Santo André naquela série D quando o Santo André perdeu aqui e empatou lá, né? O Metropolitano é um time de médio porte, né? Santa Catarina, não é um dos mais fortes, mas está ali sempre brigando. A gente não sabe, eu não conheço o time do Metropolitano, não vi jogar, vi pelos resultados. Se classificou num grupo que tinha o Ituano, o Ituano que, apesar de ter sofrido um desmanche depois do Campeonato Paulista, sempre monta bons times. O Juninho Paulista, coordenando esse time, ele tem essa visão de futebol, o Ituano. Então, assim, me parece que é um time qualificado e o São Bernardo vai ter bastante dificuldade daqui para frente. Agora, o que a gente disse, passou pela primeira fase, o São Júnior teve pouco tempo para trabalhar e teve 6 jogos para administrar e conhecer melhor os jogadores, quem entrosou com quem pode fazer mais de uma função. E agora é mata-mata, né? Infelizmente é assim que funciona. São 2 jogos para resolver um calendário, digamos assim. Se o São Bernardo passar, continua vislumbrando o acesso. Se perder, infelizmente, está fora. E serão 2 jogos interessantes, vamos torcer para que o São Bernardo consiga aí, administrar as ausências de jogadores importantes, principalmente no setor defensivo, né? E consiga aí superar o Metropolitano. Vai ser uma parada dura, mas eu confio que o São Bernardo consiga essa classificação. Se for derrotado, não só tá fora, como não disputa o Brasileiro ano que vem, né? Porque tá na Série A2, então não tem essa vaga, esse direito à vaga em 2018. Ângelo? E tem que lamentar também a derrocada da Portuguesa, né? A Portuguesa desapareceu do calendário nacional. Não vai guardar as devidas proporções, com a mesma ascensão meteórica que o Água Santa teve no Paulista aqui, né? A Portuguesa teve no Nacional, né? Lamentar, acho que eles precisam resolver logo essa situação do lado do Canindé, se vai vender o clube, se não vai, para ter um projeto muito grande ali, até para poder reerguer a Portuguesa, porque virou caso de urgência, né? Senão vai desaparecer do futebol brasileiro geral a Portuguesa, né? Desde o caso Everton, né? Desde a o caso Everton, veio uma derrocada geral, só caindo. E ano que vem, provavelmente, não sei se vai disputar o Nacional ainda, né? Se disputa o Nacional, acho que vai disputar, não tem direito à não tem direito à Série D, vai disputar a Série A2. Então é triste de ver a Portuguesa nessa situação, né? Cheia de dívidas. Tem que resolver logo. Se vende o Canindé, vai se montar, acho que um complexo com shopping, com hotel, ali, mais um estádiozinho menorzinho para a Portuguesa. Eu acho que é ideal, é a única forma dessa de se levantar e poder voltar a dar glórias no futebol, né? Poder dar alegria para os torcedores da Portuguesa, né? Sem dúvida. Acredito eu que a Portuguesa nunca vai acabar, porque a Colônia é muito forte, tem uma torcida muito forte, mas realmente precisa usar essa força, precisa realmente colocar toda essa tradição e tudo isso no suor de cada jogador, de cada dirigente, de cada integrante da comissão técnica e fazer essa Portuguesa renascer de alguma forma. E voltando só ao São Bernardo, então, que tem aí o Metropolitano pela frente, o Tigre vem com uma campanha aí sofreu apenas 3 gols, né, nessa primeira fase, então acredito que o ponto forte realmente é a defesa. Contratou o Thiago Gasparetto semana passada, né, para suprir as ausências do Dogão e também do Douglas, que são jogadores que só devem voltar em pelo menos mais 2 semanas. Então o São Bernardo está aí no caminho certo, acredito eu, para trilhar essa Série D do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, essas próximas 2 fases ainda são um pouco mais regionalizadas, né? Então pega times aqui Sul, Sudeste e tudo mais. Nenhum paulista, né? Como a gente acabou frisando, mas vamos ver, continuar na torcida pelo Tigre. A CBF deve divulgar ainda nesta segunda-feira datas, horários desses confrontos entre Tigre e Metropolitano, tá certo? Falando agora do Campeonato Paulista da segunda divisão, nenhum dos times da região venceu nesse fim de semana. Gelão, Cachorrão acabou ficando no empate com o Itararé, o CAD foi goleado pelo Guarulhos por 5-2 e o Mauense foi goleado lá em Mogi das Cruzes pela União Mogi por 4-0. O Mauense, uma derrota surpreendente até, né, pela campanha que o Mauense estava fazendo, mas acho que pode perder ainda, né, tá classificado já está na segunda fase da segunda divisão do Paulista. O CAD, como eu falo, mais de 6 rodadas já. O CAD, infelizmente, acabou uma derrocada geral também. Acabou os problemas, que a gente fala, o problema que está dentro político na cidade, com Água Santa. Não sei até que ponto chegou a interferir, mas interfere, quer queira, quer não. Acabou dando essa péssima condição para a equipe, está na penúltima posição do grupo 3. E o Sport Clube São Bernardo também empatou quando podia empatar.
Tem 29 pontos na competição, tá muito bem, tá classificado. E é esperar a próxima rodada, só acabar essa fase classificatória para a segunda rodada, né? É verdade, o Fattori segunda fase, desculpa. o Fattori sempre defende aqui, né, Fattori, que o campeonato só começa a partir da segunda fase, né? Exatamente. Primeira fase, o nível técnico não é dos melhores, né? Mas os times da região passaram com louvor, digamos assim, por essa primeira fase. Então agora é onde começa mesmo, a dificuldade aumenta, o nível é maior e só passaram os times que realmente tiveram competência durante a primeira fase. Então torcer para que os times da região estejam equilibrados e consigam aí. Eles sempre passam, né? O Mauense de alguns anos passa dessa primeira fase, depois acaba caindo. Então torcer para que dessa vez eles consigam superar essas dificuldades aí e se manter vivo na segundona. Sem dúvida. Nesse fim de semana também a gente teve o Grande Prêmio de Baku, né, no Azerbaijão, de Fórmula 1. Um grande prêmio muito agitado, né, Gelão? Acho que para quem gosta de Fórmula 1, esse foi uma das melhores corridas desta temporada, né? A gente viu ali Hamilton e Vettel literalmente brigando na pista, né? Como se fosse uma briga de trânsito, o Vettel jogando para cima do Hamilton. A gente viu o Massa, naquele azar absurdo do Massa, acabou tendo de abandonar ali por problemas da Williams, e vimos um pódio totalmente diferente, né? Com Ricardo, Bottas e quem diria Lance Stroll. Não, uma corrida surpreendente, acho que foi a melhor dessa temporada até agora. O Massa é de se lamentar, né? O Massa, depois daquele acidente dele, eu acho que ele nunca mais correu igual. Ele lembra muito o Rubinho, né? Corre, também não ganha nada, não leva nada, desculpa falar desse jeito, mas é que a gente costumou ver o Nelson Piquet e Ayrton Senna, você fica vendo esses dois correrem. E eu até acreditava muito neles, mas depois o negócio deu, não sei. E Hamilton, o Vettel parece um alucinado também, né? Aquilo lá que ele fez é um negócio absurdo, tomar uma punição de 10 segundos, só que lá é uma eliminação, eu acho. Você jogar o carro em cima do outro propositadamente para bater o carro, por causa que também, sabe-se lá também se o Hamilton não freou para ele poder bater na traseira, né? São as coisas que acontecem na Fórmula 1 mas acho que a direção de prova deveria ter tido uma punição mais exemplar. Eu acho até para analisar. O Hamilton tem um histórico meio de fazer essas coisas, tirar um pouco o pezinho, tem um histórico. Mas o Vettel não poderia ter feito o que fez, eu acho que uma punição de 10 segundos só foi muito pouco. Acabou ganhando riciado, mas foi uma corrida maluca, como nem você falou, com o Bottas conseguindo passar o Stroll na última, na reta, né, passando para garantir a segunda colocação. Mas isso é bom para ver a Fórmula 1 dar uma agitada novamente. O brasileiro que é um apaixonado por automobilismo, com certeza curtiu. Quem viu essa corrida curtiu. Quem não viu até, recomendo que se conseguir ver um VT que assista, porque foi uma corrida foi muito disputada, muito emocionante até, como há muito tempo não acontecia. Mas a briga segue entre Vettel e o Hamilton, né? Deu uma aumentadinha de novo de 14 pontos na classificação, mas valeu muito essa corrida de final de semana. É verdade, um fim de semana que também teve ginástica, teve handball, teve teve também atletismo, né, Gelão? Um fim de semana com bastante esporte. Com bastante coisa. O Brasil foi campeão no handball, né? Campeão pan-americano na Argentina, ganhou da Argentina 38-20 na final. Já estava com a vaga garantida no Mundial da Alemanha. Isso é muito bom para o handebol brasileiro, que passa por um momento meio turbulento, assim, também não com intervenção, mas com o Ministério Público em cima para analisar contas, para ver algumas situações. Então foi muito bom para o handebol brasileiro. Na ginástica aí, o Zanetti conquistando vaga lá no Pan-Americano também, que vai ter especialidades, né? Não chega a ser um resultado surpreendente, mas o que chamou a atenção foi a ausência de alguns ginastas de nome que não acabaram não aparecendo aqui, preferiram se poupar para outras competições, mas foi um final de semana bastante agitado, né, no esporte. É isso aí. Destaques finais, então, do Diário Esportivo dessa segunda-feira, Anderson Fattori. Vamos acompanhar a preparação do Água Santa de São Caetano, que inicia a disputa com a Paulista no próximo final de semana, né? Já começam para os dois a chance aí da salvação do segundo semestre a partir do ano que vem. Os dois times aí, o São Caetano com um time já bem parecido com o da 2, o Água Santa já é um time remodelado. Vamos ver como eles se saem durante a última semana de preparação e também nas primeiras partidas. O Santo André ganhou no Sub-20, já está na zona de classificação para a próxima fase. E um destaque, não sei se o pessoal conseguiu ver, o Dudu fez uma jogada extraordinária no gol do Figueirense. O gol do Enan, inclusive, que era do Santo André também, o Dudu Vieira, que é da base, é do Santo André ainda. Ele arrancou pelo meio daquelas arrancadas doidas dele lá, jogou a bola no meio das pernas do zagueiro, tocou para o Enan deu para cobertura, um golaço do Figueirense.
com gancho regional, digamos assim, o Dudu Vieira que está aí para o próximo ano. É verdade, o Ramalinho que ganhou de 3-1 da Portuguesa Santista. Fattori que vai sair de férias, né, Fattori? Vai nos deixar aqui durante um mesinho. Só volta em agosto no Diário Esportivo. Verdade, vamos curtir uns dias aí com a família, com a filha, com o filho. Vou trabalhar mais em casa do que aqui no jornal, certamente, mas estarei ausente nas próximas semanas aí do Diário Esportivo e serei bem substituído certamente pelo Marcelo, que estará aqui com vocês a partir da próxima semana. É isso aí, nosso colega Marcelo vai estar substituindo o Fattori. Angelão? Vamos chamar atenção agora para a Copa do Brasil também, que tem confrontos das quartas de final, os confrontos de ida da quarta de final agora na quarta-feira, com o Palmeiras recebendo o Cruzeiro e o Santos pegando o Flamengo lá no Luso Brasileiro, né? Então vamos ver até onde vão ser os clubes paulistas. Acredito muito no Palmeiras. O Santos nesse momento de estabilidade, mas vamos ver como é que vai ser. E é isso aí mesmo. É isso aí. Bom, o Diário Esportivo então fica por aqui. Semana que vem a gente está de volta com muito mais do esporte regional, nacional, mundial. Continue acompanhando a gente, né, pelas redes sociais, pela nossa versão impressa e também virtual. Interaja com a gente pelo nosso e-mail, né, diarioesportivo@dgbc.com.br, o nosso Instagram, @esportesdgbc. E é isso aí. Semana que vem a gente está de volta com muito mais Diário Esportivo, tá bom? Boa semana a todos, um abraço. Valeu!